Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tá tudo certo com vocês? Vamos lá, vamos falar aí de um personagem que alguns anos atrás cometeu um crime hediondo e hoje foi dado como foragido. Na verdade, ele não deveria nem ter saído da cadeia, né? O que a gente gosta é ver pessoas que cometeram crimes pagando por eles, né? Entretanto, contudo, porém, não é o que a gente vê aqui na Justiça do Brasil. Antes de falar quem é essa pessoa que está sumida, na verdade você já sabe, né? Você viu na thumb, mas antes de começar a falar do assunto propriamente dito, eu vou convidar você para que você se inscreva no canal, para que deixe seu like, seu comentário, que é muito importante. Fazer esse canal crescer é uma meta minha, uma meta que eu tenho. Então, se vocês puderem me ajudar com isso, eu lhes serei eternamente grato, né? Afinal de contas, sem vocês, esse canal não existe e eu preciso que vocês colaborem comigo na medida do possível. Então, você pode colaborar deixando seu like e se inscrevendo no canal, tá bom? Bom, galera, a parada é a seguinte. Quem não lembra do goleiro Bruno, né? Aquele que era goleiro do Flamengo, cometeu um crime hediondo com a mãe do seu filho, foi preso, né? Houve a investigação, o goleiro foi preso e depois de alguns anos em regime fechado, ele foi posto em liberdade pela justiça, como é de praxe, né? Afinal de contas, que no Brasil o que impera é sempre a bandidagem. Então, agora, ele teria descumprido uma das regras, né, da condicional que ele está, e aí a justiça acaba de colocar ele como foragido da justiça, né? Lembrando que o goleiro Bruno ele tem algumas peculiaridades, né? Afinal de contas, ele foi tão logo ele foi colocado em liberdade, ele foi contratado por clubes para defender o gol, né, do Boa Vista, né, logo que ele saiu da cadeia, e revoltou todo mundo, né? Afinal de contas, pô, o cara cometeu um crime bárbaro, né? Foi posto em liberdade e em seguida ele já foi contratado aí, tanto goleiro precisando de oportunidade, mas parece que os clubes gostam mais de atrair a mídia para si do que qualquer outra coisa, não importa de que maneira, né? Mesmo que suje a imagem do clube, eles querem atrair a mídia para si. Então vamos ver aqui que já temos o cartaz do nosso glorioso goleiro Bruno, tá aí ele, ó. Procurado, goleiro Bruno Fernandes das Dores de Souza. Aí tem o WhatsApp ali, caso você tem alguma informação, diz que denúncia, aquela coisa toda, né? E saiu uma matéria aqui, vamos ver o que diz a matéria a respeito do assunto do goleiro Bruno. Vamos ver então aqui o que saiu na mídia a respeito do goleiro Bruno. Vamos ver aqui. Determinou a prisão do goleiro Bruno por descumprimento de condicional. Ele foi condenado a mais de 22 anos por homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado de Elisa Samúdio. O Luiz Henrique Cisi traz pra gente essas atualizações. Cisi, bom dia para você. Liliana, um bom dia a você, a todos que nos acompanham. Vamos fazer então uma linha do tempo para relembrar então essa condenação do goleiro Bruno. Ele foi preso em 2013, 3 anos depois de ter cometido o crime, e aí em 2019 ele recebeu o benefício do regime semiaberto, que é quando o detento ele pode passar o dia fora da unidade prisional, mas de noite ele deve retornar. Então ele tá no semiaberto, ele não tá no condicional. Desculpem o meu erro aí, é uma situação diferente então. E repousar ali dentro da unidade prisional. Em 2023, ele já teve uma evolução dessa pena, ele recebeu um outro benefício, que é chamado de liberdade provisória, ali, que é quando o detento ele tem uma série de livramentos ali para o dia a dia, ele não precisa mais retornar de noite para a unidade prisional, mas ele ainda assim tem algumas obrigações. Uma delas era que ele não poderia sair do estado do Rio de Janeiro sem autorização da Justiça. E o que aconteceu? Quando ele recebeu esse benefício em 2023, ele não tinha assinado ali o termo de cerimônia. No começo desse ano, a Justiça do Rio de Janeiro convocou ele para que ele fosse, para que ele assinasse e regularizasse essa situação. Isso foi no dia 11 de fevereiro. Só que 4 dias depois, no dia 15, ele viajou para o Acre para disputar uma partida ali por um clube chamado Vasco do Acre. É aquilo que eu acabei de falar, os clubes não se importam de contratar um condenado da justiça, nesse caso não dá nem para dizer que é um suspeito, afinal de contas ele já foi julgado e condenado, né? E eles não estão pouco se lixando aí
Tudo bem que ele precisa ser reinserido na sociedade, né? Como dizem os especialistas, mas... Pô, sacanagem, né? Vai trabalhar de pedreiro, vai fazer alguma outra coisa aí. Nada contra o pedreiro, né? Obviamente, mas vai buscar uma outra ocupação aí. Não representar um clube, né? Inclusive, esse clube homenageou no dia da estreia do goleiro Bruno 3 atletas que são suspeitos e investigados por cometer estupro contra 2 mulheres no alojamento do próprio clube em Rio Branco, na capital do Acre. Agora tá explicado. Agora tá explicado por que ele foi contratado por esse clube. Pelo amor de Deus, o que é isso aí? O clube do... Clube do quê? Clube da bandidagem? Pelo amor de Deus. Não bastava apresentar o goleiro Bruno, ainda tinha que homenagear suspeitos de cometer outro crime? Pelo amor de Deus, como é que um clube desse pode disputar qualquer competição organizada por um órgão competente? Se fosse uma várzea, mas não, pelo amor de Deus, é cada coisa que a gente vê nesse Brasil também que eu vou te contar, viu? E aí, como ele fez essa viagem para o Acre sem autorização da Justiça, agora saiu uma nova determinação que, por conta desse descumprimento, ele deve voltar então ao regime semiaberto. Quando ele voltou para o Rio de Janeiro, ele assinou um novo contrato com um clube aqui da região metropolitana de BH, um clube chamado Menezes Esporte Clube, que fica em Ribeirão das Neves. Só que por conta dessa situação com a justiça que pediu para que ele voltasse a ser preso e voltasse a seguir o regime semiaberto, que é quando precisa repousar à noite em alguma unidade prisional, o clube ainda não sabe qual que vai ser a situação atual do goleiro, mas disse que caso a justiça volte atrás desse pedido, ele deve voltar a seguir aqui no clube, aqui na região metropolitana. Nós entramos em contato com a defesa do goleiro Bruno, que disse que vai entrar com recurso em relação a essa nova determinação judicial que pediu para que ele voltasse para o regime semiaberto. Então agora a gente aguarda esse novo recurso para trazer atualizações sobre esse caso. O goleiro Bruno, que recebeu essa pena de 22 anos por ocultação de cadáver, homicídio e sequestro contra Elisa Samúdio. Liliana, volto com você no estúdio. É o absurdo do absurdo, né? Goleiro Bruno aí, mais uma vez, então, foragido da justiça, né? Se você tiver alguma informação para contribuir com a justiça, aí é sempre bem-vindo, porque, segundo a reportagem, a própria advogada orientou ele a não se entregar para que ele possa, para que eles possam recorrer antes mesmo dele se entregar. E já é um absurdo, né, gente? É um absurdo. Esse cara não deveria nem estar na rua, né? Progressão de pena. Cara, eu acho que existem alguns tipos de pena que não deveriam ser postos em liberdade e um crime contra a vida é um deles, sabe? O goleiro Bruno deveria estar bem preso lá, cumprir toda a sua pena em regime fechado. Mas, né, a gente sabe como as coisas funcionam no Brasil. Se você tem uma grana para pagar bons advogados, você consegue acesso às melhores decisões a seu favor. E vale lembrar que o goleiro Bruno, quando foi preso, ele estava no auge da sua carreira no Flamengo, era goleiro titular do Flamengo, né? E com certeza ele não ganhava um salário baixo, né? Eu lembro que, se não me engano, na ocasião, ele deveria pagar uma pensão de R$4.000 para o filho e esse foi o motivador do crime. Ele não queria pagar esses R$4.000 à época, né? O que é um absurdo de todas as formas que a gente possa imaginar. Bom, então é isso. O goleiro Bruno tá aí, né? Tomara que seja preso em breve, porque a gente quer que bandido mofe na cadeia. É isso que a gente gosta de ver. Cometeu o crime, foi julgado, foi condenado, que possa mofar na cadeia. Não é mesmo? O que você acha a respeito disso? Deixa teu like, deixa teu comentário. É importante, mais uma vez, para fazer esse canal crescer. Ele convido novamente a se inscrever no canal, né? Vamos fazer os números de inscritos crescer, fazer esses vídeos chegarem a cada vez mais pessoas, beleza? Fico por aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo.